Olá, amados irmãos e irmãs. O Verbo que se fez carne hoje convidou o Padre Bruno. Ele vai falar um pouquinho para a gente como é bom viver em oração. Vamos ouvir um pouquinho? Olá, meus queridos amigos do programa O Verbo se fez carne. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje e falar um pouco sobre um tema que é muito importante na nossa vida cristã. Como é bom estarmos em oração. Nosso tema de hoje é a oração. E Deus é tão providente que Ele colocou esse tema diante de nós no Evangelho da missa de hoje, que eu queria ler para vocês nesse momento. Diz assim o Evangelho de hoje, que se encontra lá em Lucas 8, 19, 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Veja, meus queridos, rezar, orar. Por que rezar é bom? Porque rezar, orar, é estar em comunhão com Deus, estar em íntimo diálogo com o nosso Deus. Quando nós amamos uma pessoa de verdade, é normal que a gente queira dialogar com aquela pessoa. É normal que a gente queira estar em diálogo com ela. Veja, vou dar um exemplo muito humano para ilustrar aquilo que eu estou dizendo aqui. Veja, eu amo muito a minha mãe. Nesse mundo aqui, não é, a pessoa que eu mais amo, não é? É claro, abaixo de Deus, abaixo de Nossa Senhora, abaixo das coisas do céu. Aqui nesse mundo, a pessoa que eu mais amo é minha Santa Mãezinha, não é? Veja, e eu gosto, porque eu a amo, eu gosto de estar em constante diálogo com ela. Quantas vezes eu ligo para minha mãe, às vezes não tem nenhum assunto específico para falar com ela, não é? Mas eu ligo e gosto de falar com ela mesmo quando o assunto, para mim, parece desinteressante. Por exemplo, eu não entendo nada de culinária, não é? Eu, na cozinha, sou um fracasso. Minha mãe, pelo contrário, não é? Graças a Deus, tem um talento extraordinário, um talento maravilhoso para cozinhar, não é? Para fazer os alimentos, não é? Que sempre saem deliciosos, não é? Das suas mãos. Às vezes eu ligo para minha mãe e minha mãe fica ali me contando por vários minutos uma receita nova que ela descobriu, um ingrediente que ela mudou de uma receita e que deu certo. Mas aquele assunto não me interessa tanto, mas como é bom ouvir a voz da minha mãe, como é bom poder partilhar as alegrias dela, como é bom estar em contato com ela. Meus queridos, a oração é diálogo com Deus. Como vamos nos atrever a dizer que amamos a Deus? E o primeiro mandamento, vocês sabem, não é? Vocês lembram, é amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que nós podemos ousar dizer que amamos a Deus se não queremos diálogo com Ele, se não fazemos oração, se não temos diálogo com o Senhor? E o primeiro instrumento que nós devemos usar para fazer uma boa oração é a palavra de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, Ele não está rechaçando a sua mãe. O que Ele está falando no Evangelho de hoje é que a sua mãe é quem é, tão importante, tão parecida com Ele, porque ela foi a primeira a ouvir a palavra de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lá no início do Evangelho de São Lucas, Deus envia um mensageiro, Deus envia um anjo. A palavra anjo significa exatamente isso, mensageiro. Deus envia um mensageiro
portador da sua palavra, e pede àquela mulher autorização para que ela possa ser a mãe do nosso Salvador. E diante daquela palavra de Deus, qual foi a resposta de Nossa Senhora? Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora estava em oração, e porque estava em oração, estava totalmente disponível a realizar na vida dela aquilo que a palavra de Deus pedia dela. Meus queridos, a oração nos aproxima de Deus. A oração é comunhão com Deus, com um Deus que nos ama tanto. Aliás, Santa Teresa de Jesus, a padroeira aqui da nossa paróquia, não é? Dizia que oração é exatamente isso. Oração é estar em diálogo com aquele que nós sabemos, com toda certeza, que nos ama, e nos ama com um amor infinito. Eu disse aqui, o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, quando Jesus vai falar sobre os mandamentos, ele diz: o segundo é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Então veja, a condição do amor ao próximo é amar a si mesmo. Mas qual é a melhor forma de amar a si mesmo? É dar Deus a si mesmo, é estar em comunhão com esse Deus que é amor. E repito, essa comunhão é oração. Como é bom estar em oração. Às vezes, é verdade, a oração nos é difícil. Às vezes nós estamos passando assim por um momento de aridez, não é? De desânimo. A palavra desânimo é falta de vida, não é? Falta de alma. E a alma é aquilo que vivifica o corpo, que dá vida ao corpo, não é? Então vejam, meus queridos, a oração é comunhão com Deus. A oração é partilha dessa vida de Deus em nós. A vida de Deus nos invade quando nós fazemos o esforço da oração, quando nós pegamos a palavra de Deus em nossas mãos e fazemos uma leitura orante, uma leitura meditada. E aí a gente precisa fazer aquele esforço para vencer a nossa aridez, vencer muitas vezes o nosso desânimo. Veja, o desânimo, a aridez não podem ser para nós desculpa para a falta de oração. E por quê? Vamos dar um exemplo novamente humano para entendermos isso, não é? Vamos dar um exemplo humano. Vocês imaginam que uma mãe que ama o seu filho recém-nascido, será que ela não vai acordar de madrugada quando o seu filho precisa dos seus cuidados, porque ela está um pouco desanimada, cansada, não é? Está ali passando por um momento de dificuldade porque está com sono? O amor vai fazer aquela mulher levantar, o amor vai fazer com que aquela mulher dê o melhor para o seu filho. Por quê? Porque ela ama. Veja, meus queridos, Deus nos ama, está sempre disposto a nos dar atenção. Mas e nós? Amamos a Deus? Se a resposta é positiva, então vamos ter a disposição necessária para fazer o esforço de vencer o desânimo, vencer a aridez, para fazer a nossa oração. Essa oração podem ser aquelas pré-estabelecidas pela igreja, como é bom, por exemplo, rezar o terço, não é? Como é bom, por exemplo, ir à missa, fazer aquelas orações ao Santo Anjo, as orações marianas, não é? Que também nos aproximam da Mãe de Jesus, Nossa Senhora. Mas também podem ser aquelas orações espontâneas, não é? Aquelas orações que também são muito importantes e devemos fazê-las, orações que colocam nossas angústias, nossas tribulações, mas por que não? Também nossas alegrias diante de Deus. Eu devo conversar com Deus como eu falo com um amigo, não é?
quando eu encontro um amigo, como é bom dialogar, partilhar a vida, contar para ele as nossas angústias, partilhar com ele nossas angústias, mas também falar com ele sobre nossas alegrias. Assim também deveria ser o nosso relacionamento com aquele que é nosso melhor amigo, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, São Paulo, dizem que o Espírito Santo habita dentro de nós, não é? E o Espírito Santo também vai nos ajudar neste movimento de oração, não é? Nesse nosso colocar-se diante de Deus. Veja, meus queridos, eu desejo a vocês todos uma vida de oração. Tomara que vocês possam se esforçar para rezar, para estar sempre em oração, porque oração é diálogo, é comunhão com Deus. Eu gostaria de terminar aqui essa minha participação fazendo com vocês uma oração muito simples, não é pequenina, singela, mas do fundo do meu coração, e depois dar a bênção para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que nos vês, que nos ouves. Te adoramos com profunda reverência. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E te pedimos, Senhor, a graça de estar sempre na Tua presença. Jesus, nós queremos te pedir neste programa, o Verbo se fez carne, que o Senhor possa nos dar um espírito de oração. Que o Senhor faça de nós pessoas orantes. Que o Senhor possa nos dar sempre a alegria de estar em diálogo contigo. Ah, Jesus, como nós precisamos destes momentos de oração. Como é bom, Jesus, dialogar contigo. Nossa vida é feita de tantas tribulações. Nós passamos, Senhor, por tantas dificuldades. É tanta, Senhor, a nossa correria. E às vezes é difícil achar um momento no qual o meu coração possa repousar em Ti, nesse diálogo maravilhoso que é a oração. Jesus, queremos nos comprometer contigo, a partir de agora, termos tempo para esse diálogo contigo, estar disponíveis a ouvir a Tua palavra, usar, Jesus, a Sagrada Escritura para rezar, ter este diálogo, esta amizade íntima com o Senhor. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos pessoas orantes. Te pedimos isso, Senhor, por intercessão de Sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria estar com vocês. Bem, amados, você viu o que o Padre Bruno falou? Como é bom ter essa intimidade com Deus. A sua casa, a sua vida, vai soprar um ar novo, coisas diferentes. O seu linguajar com a sua família vai mudar, com os seus vizinhos. Com todo mundo, basta você ter uma certa intimidade com Deus. Mas eu vou deixar aqui algumas dicas como você viver uma vida em oração. A primeira, procure ver os prejuízos que a falta de oração causaram em você e na sua família. Por exemplo, você está tendo um diálogo com a sua família? Ou você chega em casa, liga a televisão, janta ou almoça e acabou. Esse primeiro passo, você já vai começar a ter um diálogo, conversar sobre os seus problemas, sobre o seu dia. Segundo,
Pense no que a vida de oração pode trazer de benefícios para você e sua família. Famílias de joelho, filhos, mulheres, parentes de pé. Quando você dobrar o joelho e começar a orar em pró da sua família, você vai ver que muitas coisas que estão dando errado vão dar certo pelo poder da oração. Terceiro, pense num horário e local para fazer as suas orações. Sabe que não adianta que no horário de tribulação você não vai conseguir fazer a sua oração com Deus. Vê um horáriozinho tranquilo lá que você for dormir, dobrar o seu joelho e conversar com Deus, falar dos seus problemas, falar das suas dificuldades, falar de benefícios para a sua família. Quarta dica: não deixe os seus problemas interferir em suas orações. Por que a gente está deixando essa quarta dica? Quando você for orar, não vai murmurar. Vai pedir a Deus discernimento para que você possa vencer essa barreira, que te dê força. Fale com Ele tudo em oração. Agora eu vou falar para vocês. Apenas orar é ir falar com Deus sobre os seus problemas. E viver uma vida em oração é você criar uma intimidade com Deus e deixar Deus traçar os seus caminhos e aceitar o que Ele preparou para você. Sabe que muitas vezes a gente culpa Deus de tudo, mas os verdadeiros culpados somos nós. Você, amado, você tem vindo à missa? Porque o Senhor te dá 24 horas e Ele pede uma horinha no domingo. Você tem separado essa 1 hora para vir na casa do Senhor? Você tem dobrado os seus joelhos em casa e conversando com Deus, falando dos seus problemas? Aí você cria uma certa intimidade com o Senhor. E olha, eu vou falar aqui para vocês, como é bom viver em oração. Como a minha casa, o meu lar, mudou através da oração. Hoje, eu, minha esposa e minha filha sentamos numa mesa e conversamos. Tomamos o café junto, almoçamos, jantamos e com diálogo. Cada um fala dos seus problemas, cada um fala das suas dificuldades, mas sempre sim, colocando Deus na frente. E pode ter certeza, quando você coloca Deus na frente, a sua vida muda. Pode ter certeza, irmão. E vamos aqui da paróquia de Santa Teresa deixar um convite para você e sua família. Todos os dias nós temos missa aqui na Santa Teresa, de horários diversos. Todos os dias. E além disso, o Padre Jorge, o Padre Bruno, com muito carinho, deixa sempre a igreja aberta. Quando você passar pelo centro, passe aqui. Dobre seu joelho diante do Senhor. Fala das suas dificuldades. O que Ele precisa é lhe ajudar. Porque, irmão, se você não abrir a boca e não falar, como Deus vai saber das suas dificuldades? Aonde Ele tem que te ajudar? Então, não se esqueça, a igreja da Matriz de Santa Teresa, aqui no centro, está aberta todos os dias. E todos os dias nós temos missa. E muito especial agora para você, mulher. Isso mesmo. Todas as segundas-feiras, às 19h30, terço das mães que oram pelos filhos. É 1 horinha. As mães se reúnem aqui às 19h30
e oram pelos seus filhos. Olha, quando você vir participar, você vai ver quantas graças muitas famílias têm recebido pelo poder da oração. Muitos filhos perdidos aí pelo mundo, todo mundo sabe da facilidade que esse mundo dá, e através da oração, essas mulheres vêm resgatando muitos filhos. E para você, homem, nós temos o seu espaço também. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós, homens, rezamos o terço dos homens. Olha que momento maravilhoso. Que momento de graça. Posso dizer que eu participo do Santo Terço dos Homens. Você não vai acreditar a quantidade de homens que têm vindo às terças-feiras, às 19h30, aqui na Matriz de Santa Teresa. Sabe por quê? Eles estão buscando um diferencial, buscando um algo a mais. E esse algo a mais é Deus na sua vida. Então, não esqueça. Oração, fé e, principalmente, venha na casa do Senhor. Venha contemplar face a face com Ele e passar para eles as suas dificuldades e os seus problemas. Fique na paz.